E se um pastor de ovelhas se levanta-se contra um poderoso feiticeiro? É isso o que você vai descobrir. Hoje, nós vamos contar a história de Elion, um jovem pastor de ovelhas, a qual será erguido pelo Senhor para fazer frente a um grande feiticeiro chamado Maraasha. Coloque seus fones de ouvido e se prepare para uma jornada de áudio que irá te levar diretamente da sua cama no seu quarto, para as antigas terras áridas. Mas antes, deixa aí embaixo nos comentários, o que você acha que vai acontecer com Elion? Já aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Já feito tudo isso, ótimo, é hora da história. Nas terras áridas onde o horizonte parece tocar o céu, vivia Elion, um jovem pastor cujas ações eram tão puras quanto a lã de suas ovelhas. Suas mãos calejadas conheciam cada colina e vale, e seu coração pulsava com uma devoção silenciosa. Nas noites tranquilas, Elion se deitava sobre o chão de terra, olhando para o vasto firmamento, sentindo-se conectado a algo maior do que ele próprio. Uma dessas noites, enquanto o vento sussurrava segredos antigos e as estrelas brilhavam como diamantes cravados no véu da noite, Elion ouviu uma voz que parecia vir tanto de dentro quanto de fora. Levanta-te, Elion, o Senhor é tua luz e salvação, a quem temerás? Elion se ergueu, seu coração batendo forte no peito. Sentia-se como se a própria terra sob seus pés estivesse vibrando com a presença divina. Ele sabia que aquilo não era um sonho, era um chamado para uma missão que transcenderia a simples vida de pastor. O jovem sentiu uma mistura de medo e excitação, uma certeza crescente de que estava destinado a algo maior. Ao amanhecer, Elion se despediu de suas ovelhas, seu fiel rebanho, confiando-os aos cuidados de seu irmão mais novo. Com um último olhar para o pasto que havia sido seu lar, ele seguiu em direção ao desconhecido, guiado pela fé que ardia em seu coração. Cada passo que dava era um ato de devoção, uma promessa de que seguiria a luz de Deus onde quer que ela o levasse. Enquanto Elion caminhava em direção ao seu destino, a escuridão se aglomerava em outra parte da terra. Na região norte, onde as montanhas eram altas e os vales profundos, habitava Maraasha, um líder tribal cujas ambições eram tão vastas quanto o próprio céu. Maraasha não era um líder comum, ele havia mergulhado nas artes sombrias, rejeitando a luz de Deus e se entregando ao poder da magia negra. Seus olhos, duas poças de escuridão, refletiam sua alma corrompida. Maraasha possuía uma presença que poderia congelar o sangue nas veias dos homens mais corajosos. Sua voz, um sussurro que cortava o ar como uma lâmina, espalhava discórdia e medo. Ele comandava um exército de seguidores que, como ele, haviam se entregado à escuridão. Sob seu comando, vilarejos foram reduzidos a cinzas, e o medo tornou-se uma arma mais poderosa do que qualquer espada. Na grande sala de seu castelo sombrio, iluminado apenas pelo brilho fraco de tochas trêmulas, Maraasha convocava seus conselheiros. Ouve-se falar de um jovem pastor, um tolo que acredita ser escolhido por Deus. Elion é seu nome. Ele deve ser eliminado antes que sua luz ameace nossa escuridão. Seus conselheiros assentiram, temendo tanto a ira de Maraasha quanto a luz que Elion representava. Maraasha começou a tramar contra Elion, espalhando rumores para desacreditar o jovem pastor. Ele enviou espiões para semear a dúvida entre o povo, sugerindo que Elion era um impostor, um hipócrita mascarado de santo. Maraasha acreditava que a fé de Elion seria sua ruína, que ele não poderia suportar o peso das mentiras e da corrupção. Elion avançava, sentindo o peso das dúvidas e das tentações que começavam a cercá-lo. Em suas orações, ele buscava força para resistir. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda meu coração e a mente. Ele sabia que a verdadeira batalha não seria apenas contra Maraasha, mas contra a própria tentação de desviar-se do caminho da justiça. Elion caminhava em direção à escuridão, confiando que a luz de Deus o guiaria através das trevas. A jornada de Elion para confrontar Maraasha não seria fácil. Ao longo de seu caminho, ele sentiu a presença do maligno crescendo, como uma sombra ao longe que se aproximava cada vez mais. Determinado a cumprir seu destino, Elion decidiu buscar refúgio e orientação na cidade de Siloé, um lugar conhecido por seus sábios e profetas. Em Siloé, Elion encontrou o profeta Nataniel, um homem de idade avançada cujos olhos brilhavam com a sabedoria acumulada através dos anos. Nataniel o recebeu com um sorriso gentil, mas seus olhos rapidamente se tornaram sérios ao ouvir sobre Maraasha e sua escuridão.
Elion. O caminho à sua frente é cheio de perigos, mas lembre-se, o Senhor é tua luz e tua salvação. Aqui, fortaleceremos sua fé e seu corpo para o que está por vir. Nathaniel orientou Elion em um regime rigoroso de oração, meditação e treinamento físico. As tardes eram dedicadas ao treinamento físico. Nathaniel, apesar de sua idade, ensinou Elion a manejar a espada com precisão e graça. Lembre-se, Elion, a espada não é apenas uma arma, mas uma extensão de sua vontade e fé. Certa noite, enquanto meditava sozinho, sentiu uma presença sinistra. Era uma voz, sussurrando promessas de poder e facilidade se ele abandonasse seu caminho. Elion se levantou, o coração acelerado, mas firme em sua resposta. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele compartilhou suas experiências com Nathaniel, que o guiou através de suas dúvidas com sabedoria e paciência. Elion, a verdadeira batalha é muitas vezes travada dentro de nós mesmos. Permaneça firme em sua fé, e a escuridão não terá poder sobre você. Depois de semanas de preparação intensa, Elion sentiu-se pronto. Ele agradeceu a Nathaniel, que lhe deu uma bênção final. Vá com Deus, Elion. Que sua luz brilhe nas trevas e guie seu caminho. Elion partiu de Siloé com renovada determinação, avançando em direção ao território de Maraasha. A paisagem ao seu redor mudava conforme se aproximava das terras sombrias governadas pelo feiticeiro. As árvores se tornavam retorcidas e sem vida, o ar ficava pesado com a presença da magia negra, e um silêncio opressivo dominava a atmosfera. Finalmente, Elion chegou ao castelo de Maraasha, uma fortaleza sinistra erguida no topo de uma colina. Guardas patrulhavam as muralhas, mas o brilho da espada de Elion, agora uma arma sagrada pela fé, fazia-os hesitar. Ele avançou com passos firmes, cada batida de seu coração uma declaração de sua coragem. Maraasha estava esperando. No grande salão do castelo, decorado com símbolos de poder sombrio, o feiticeiro se ergueu de seu trono. Seus olhos, duas fendas de escuridão, fixaram-se em Elion. Então, o pastor se tornou guerreiro. Você realmente acredita que pode me derrotar? Elion ergueu a espada, a luz refletida na lâmina contrastando com a escuridão ao redor. Não estou aqui para provar nada a você, Maraasha. Estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Com um gesto, Maraasha invocou suas forças sombrias. A sala se encheu de criaturas grotescas, ilusões aterrorizantes e sombras que pareciam vivas. A batalha começou com uma fúria avassaladora. Elion, movido por sua fé, lutava com uma precisão quase sobre-humana. Sua espada cortava através das ilusões, dissipando-as como névoa ao sol. Maraasha, vendo sua magia falhar, recorreu a ataques diretos. Os dois se enfrentaram, a escuridão contra a luz, cada golpe ressoando como trovão. Elion sentia o peso do cansaço, mas também a presença reconfortante da visão que tivera. Ele sabia que não estava lutando sozinho. Em um momento crítico, quando a exaustão ameaçava dominá-lo, Elion recuou alguns passos e lembrou-se das palavras de Nathaniel. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Com um último grito de determinação, Elion avançou. Elion, armado com sua fé e coragem, enfrentava as sombras de Maraasha, que usava sua magia negra para criar ilusões terríveis e criaturas monstruosas. Cada golpe de Elion era uma oração, cada defesa, uma declaração de sua fé. No entanto, à medida que a luta avançava, o cansaço começava a pesar em seus membros, e o desespero ameaçava invadir seu coração. Então, em um momento de pausa, quando o som das espadas cessou por um instante e o campo de batalha parecia prender a respiração, Elion caiu de joelhos. Senhor, guia-me, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele sabia que não estava sozinho, sentia a presença divina ao seu lado, fortalecendo seus braços e guiando seus movimentos. A batalha final foi um turbilhão de aço e feitiçaria, mas Elion, iluminado pela visão, desferiu um golpe decisivo. Sua espada penetrou as defesas de Maraasha, atingindo o coração do feiticeiro. Com um grito agonizante, Maraasha caiu, e sua escuridão se dissipou como névoa ao sol. As criaturas monstruosas desapareceram, e o campo de batalha foi inundado pela luz. Os seguidores de Maraasha, desmoralizados e aterrorizados pela queda de seu líder, fugiram em todas as direções. Elion ficou parado, ofegante, seu corpo exausto mas seu espírito triunfante. Ele havia vencido não apenas uma batalha física, mas uma guerra espiritual. A luz de Deus havia prevalecido sobre a escuridão. O povo,
agora livre da opressão de Mara-Asha, correu para o campo de batalha, cercando Elion com júbilo e gratidão. Eles o celebraram como um herói, um salvador enviado por Deus. Crianças corriam ao seu redor, e os anciãos o abençoavam. No entanto, Elion, humilde em sua vitória, ergueu a mão pedindo silêncio. Esta vitória pertence ao Senhor, foi sua luz que guiou minha espada e sua força que me sustentou. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Suas palavras ecoaram no coração de todos, inspirando uma fé renovada e uma determinação de viver na luz divina. Elion sabia que sua missão não terminava com a derrota de Mara-Asha, ele tinha que assegurar que a fé e a justiça continuassem a guiar seu povo. Elion voltou para sua vida de pastor, mas agora ele carregava um novo propósito. Ele continuou a cuidar de suas ovelhas, mas também se tornou um líder espiritual, compartilhando sua sabedoria e fé com todos que encontrava. Sua história de coragem e redenção se espalhou por toda a região, inspirando gerações a manterem sua integridade e fé, mesmo nos tempos mais sombrios. Em sua simplicidade, Elion encontrou grandeza. Ele não buscou riquezas ou poder, mas viveu uma vida de serviço e devoção. O legado de Elion perdurou, não apenas em contos épicos, mas nos corações de todos que foram tocados por sua luz. Assim, a história de Elion, o pastor que se tornou guerreiro, permaneceu como um farol de esperança e fé, iluminando o caminho para todos que enfrentavam a escuridão. A verdadeira força e vitória vem da fé e da confiança em Deus, mesmo em frente às adversidades e do maligno. Elion, através da sua devoção, enfrenta desafios insuperáveis para um mero homem. Ele não busca poder ou glória. Elion se fortalece não apenas fisicamente, mas espiritualmente, enfrentando suas próprias dúvidas e tentações. Devemos sempre estar alimentando nosso espírito com a palavra de Deus, para que o maligno não nos alcance, e para que as tentações do mundo não ceguem nossos olhos. Se você gostou dessa história, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir. E não esqueça de curtir o nosso vídeo, mas acima de tudo, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, lá tem uma coisa muito especial para você. Se inscreva e ative o sininho das notificações, para você não perder mais nenhuma história como essa. Até a próxima!